Um tempinho atrás eu pedi para vocês preencherem um formulário com algumas perguntas em geral sobre vocês e algumas opiniões mais específicas sobre coisas do futebol, para a gente poder fazer o censo do Eurofut do Eurão 2026. E eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo analisando os resultados, tá? Mas aqui está. Esse vídeo com certeza é para você que se sente parte da comunidade do Eurão, que realmente gosta do nosso conteúdo, gosta do meu trabalho, o trabalho da equipe e quer saber mais um pouquinho quem são os seus? Quem são os seus amigos aqui da comunidade, beleza? Já deixo claro que eu não vou passar por todas as perguntas, porque o censo foi bem longo e algumas perguntas também um pouco mais espinhosas, né? Mas vamos começar aqui pelo fato de que a gente teve 6.890 pessoas respondendo. Eu agradeço a todo mundo. Como não era um censo muito curto, não era papo de 1 minuto, era mais tipo 5 a 10, dependendo de quanto tempo você demorasse para cada pergunta, né? Realmente agradeço demais aí. E a gente fez em 3 etapas, tá? Primeiro acho que eu divulguei no Instagram, depois no canal principal e depois aqui no canal de cortes. Então a gente teve uma boa parcela dos nossos 3 maiores públicos sendo representados aqui. Bom, começa com bem simples, né? 83% do público é do Brasil e 17% é de Portugal, Angola, Cabo Verde ou de outros países aí. A gente perguntou para qual time europeu as pessoas torcem e para minha surpresa deu quase 25% Barcelona. Eu imaginava que Barça e Real seriam os maiores, com certeza, né? Mas eu não imaginava que o Barça teria, tipo, quase o dobro do Real Madrid, né? O Real Madrid aparece em segundo com 13% apenas. Mesmo o Real Madrid sendo o time, né, que ganhou Champions mais recentemente aí muitas vezes, o time do Vini Júnior. Eu achei que seria mais equilibrado aqui, fiquei surpreso. Depois vem o time do Liverpool, bem bacana, sendo o maior time inglês dentro da nossa comunidade, o que é bem surpreendente pra mim também. Isso aqui é a maior surpresa pra mim, 6% de vocês acompanham o futebol europeu, estão inscritos num canal sobre futebol europeu, responderam um censo, mas não torcem pra ninguém. Se tiver algum de vocês aí vendo esse vídeo no momento, seria muito massa se você pudesse explicar um pouquinho nos comentários o que aconteceu, ou se seu coração nunca foi fisgado por nenhum time, como que chegou a isso, né, de você estar acompanhando, mas não torcer pra nenhum time. Não é uma crítica, tá? Muito pelo contrário, fica à vontade. Eu só queria entender mesmo, como uma questão de curiosidade, beleza? Depois com 5,8% tem o nosso galoso Totão da massa. Eu acho que isso aqui faz sentido que esteja tão alto, porque eu sou torcedor do Tottenham e eu falo do Tottenham publicamente há muito tempo na internet, né? No Twitter, eu fazia no canal de cortes Bitfoot, antes falava do Tottenham lá. Agora, mais recentemente aqui, eu cubro os jogos do Tottenham, fiz praticamente pós-jogo de todos os jogos do Tottenham na temporada. Devo ter pulado uns 2, 3, só 4. Então eu imagino que muitos torcedores vão procurar conteúdo do Tottenham, acabam caindo no meu canal e acabam ficando. Então tem muitos de vocês entre nós aí, tamo junto demais. Ó, a gente é quase o tamanho do Liverpool, hein? Pensa. A gente só é menor que Liverpool, Real Madrid e Barcelona aqui, rapaziada. O Totão dominando, não tem como. Depois vem o Benfica com 5,6, o Arsenal 4,5, Manchester United, Bayern de Munique, Porto e Sporting. O Porto, o Sporting e o Benfica estarem tão altos aqui no meio de outros colossos europeus se deve ao fato de que temos muitos portugueses que seguem o canal aqui também, né? Aqui acabou ficando misturado na pergunta, mas eu diria que de 10 a 12, 13% de portugueses, dependendo de onde, no Instagram é mais, tá? Mas tem muitos portugueses que nos seguem e por isso acabou ficando aqui bem alto. Pra quem é de Portugal, eu tô explicando isso porque se você fizer uma pesquisa dessa no Brasil, eu te garanto que Benfica, Porto e Sporting não vão estar tão altos. Beleza? Essa é só a explicação que eu tô dando. Depois a gente tem Chelsea muito baixo, Manchester City bem baixo pelo poderio que eles têm, né? E os clubes italianos, nossa, cara, essa pesquisa aqui em 2002 seria bem diferente de hoje, né? O Milan muito mal, Borussia Dortmund pouca gente, Atlético, Inter de Milão 1%, cara. Napoli 0,7%, Roma, Juventus, muito pouca gente, né? E aqui essas barrinhas tão pequenininhas que ficaram tudo branco, são outros times muito pequenininhos aí, ou com pouca participação aqui, né? Que as pessoas acabaram colocando Frankfurt. Ó, tem 5 torcedores do Frankfurt na nossa comunidade. Um deles eu conheço, que é meu amigo Tonizinho. União Berlim 4, Valência, Vila Real, enfim. O que te fez torcer para esse time europeu? Isso aqui é uma das coisas que tinha mais curiosidade. Eu até planejei fazer um vídeo sobre isso um dia, mas 26% vão torcer para um clube por causa de um jogador que elas gostam, o que é insano. Mas eu entendo perfeitamente, tá? Porque eu já contei um pouquinho da minha história de como que eu fui torcer pro Tottenham e que um dos fatores lá atrás foi porque eu gostava de um atacante russo chamado Pavlyuchenko e ele foi jogar no Tottenham, né? Esse é um dos fatores, não foi o único, né? Mas também tem o fator Messi. Eu sempre falei pra vocês que o Barcelona seria o meu segundo time na Europa, que eu mais gostava e tal. E claro que depois foi tendo um pouco da questão da filosofia do Barcelona, do Cruyff, que é uma das figuras mais fantásticas pra mim do futebol, que foi me aproximando mais do Barça, mas inicialmente foi o Messi.
né? Se o Messi no mundo alternativo tivesse jogado no Sunderland, provavelmente eu diria pra vocês que o Sunderland é o meu segundo time na Europa e tal. Eu fui muito levado pelo Messi, né? Então eu acho que essa aqui é uma das coisas que eu colocaria de repente. Uma partida ou campanha específica, isso aqui é muito legal, né? Quando o cara vê o teu time humilhar um adversário, o teu time ganhar uma campanha de forma incrível, quando o cara é novinho e vê o Liverpool fazer o milagre de Istambul, quando o cara é novinho e vê o PSG metendo 5-0 na Inter de Milão, esse tipo de coisa ganha torcedores. As pessoas ficam marcadas por campanhas como essa e até campanhas que não são bem sucedidas, né? Eu diria. Então, digamos que, pô, um time, sei lá, fez bonito, foi até o final e perdeu o título, mas eles conseguiram chegar longe, até o próprio Tottenham, digamos, né? Lá em 2019 com o Pochettino, pô, foi pra final da Champions com aquela partida do Lucas, cara. Quantos torcedores do Tottenham não surgiram por causa daquele Lucas lá? 14% foram no estilo de jogo ou filosofia. Creio eu que as pessoas devem ter aí uma preferência por torcer pra um time que joga pra frente, ofensivo. Mas também deve ter gente que, pô, não, eu gosto de um time porque ele é aguerrido ou coisa do tipo, né? Temos aqui 13% influência familiar. Isso aqui é uma questão também que divide, acho, bastante Portugal e Brasil, creio eu. Que muitos em Portugal vão ter influência familiar bem forte, assim como no Brasil a influência familiar é muito importante para você escolher um time brasileiro. Agora, para escolher um time europeu no Brasil, eu creio que, assim, entre os brasileiros essa opção não seria muito colocada, porque a gente está numa geração que hoje em dia praticamente todo mundo jovem aí gosta de acompanhar o futebol internacional também, mas que antigamente não era assim. Então, se tu pegar a geração de 40 anos para mais, ou talvez 50 anos para mais, tem muita gente que não acompanhava o futebol europeu. Talvez acompanhe hoje, mas sem 1/10 da paixão que usa para acompanhar o futebol brasileiro. Então eu diria que influência familiar para transferência de time do futebol europeu no Brasil é muito pouca. Né? Eu não consigo imaginar muito assim, pá, meu pai torcer pro Milan e aí eu torço pro Milan. Tá ligado? Acho que talvez até o contrário seja, né? Digamos, um cara mais jovem começa a acompanhar o futebol europeu, começa a torcer pro Tottenham. Aí, pô, o cara compra o cachecol do Tottenham, uma camisa do Tottenham, começa a falar do Tottenham, e o pai dele ou a mãe dele começam a acompanhar o Tottenham também para acompanhar junto com o filho. Imagino que possa ser isso, tá? Eu não sei, tá? Esse censo aqui, ele foi feito de uma maneira que às vezes a gente não entra nos específicos assim. Os específicos eu tô só fazendo conjunturas aqui na minha cabeça. Tô pensando, né? Mas não tenho certeza. Videogame com 9% é muito legal. Isso aqui, cara, quanta gente não fez um modo carreira com um time legal no FIFA e tal, e aí passou a acompanhar aquele time na vida real porque pegou um carinho por aquilo ali. Pô, isso é batata, cara. Isso acontece na hora. Não tem como. Tu começa a conhecer um pouquinho mais daquele elenco, aí depois tu torna aquele time vitorioso, aí tu ganha uma Champions com o time, aí tu fica, pô, mas será que eles já ganharam uma Champions antes? Aí tu vai pesquisar a história do time, e aí quando tu vai ver, tu já sabe um monte sobre aquele time e já se sente atraído. Aí compra uma camisa daquele time, de repente bota atrás da camisa o nome de um jogador que tu criou no teu modo carreira lá. Então eu acho que isso aqui faz bastante sentido. E me conta a história também da sua carreira que fez você torcer pra um time específico, beleza? Gostei das cores, escudo, uniforme, 5%, é bastante gente, né? Influenciador, canal do YouTube, 3%. Fui visitar a cidade, estádio, enfim, menos coisa aqui, né? Agora, futebol brasileiro. Isso aqui tem menos respostas porque a galera que é de Portugal, da Angola e tal, não foi mostrada essa parte do formulário pra eles, tá? Então a gente tem aqui 20% ou 21% da torcida do Flamengo dentro da nossa comunidade, 15% do Corinthians, 10% do São Paulo, 9% Palmeiras, Grêmio com quase 6%, o Vasco com quase 6%. O que eu tava olhando que é praticamente uma representação perfeita daqueles rankings de torcida. Ó, esse ranking aqui foi divulgado em 2026. Flamengo 21, Corinthians 15, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio, igualzinho. Praticamente a mesma coisa. Então eu diria que aqui não tem nenhum favorecimento dentro da nossa comunidade para nenhum time. É uma representação mais ou menos do que acontece no Brasil, com exceção do Palmeiras. Fiquei muito decepcionado com os palmeirenses. Cara, a gente é um canal de futebol europeu que fez um vídeo para defender que o Palmeiras é campeão mundial em 51. Beleza? Olha só que absurdo que foi isso aí. O que eu apanhei naquele vídeo é brincadeira. Se tu vai nos comentários daquele vídeo lá, eu ainda acredito nisso aí, tá? Eu vou deixar o vídeo passando aí pra quem quiser assistir. Pô, mas fui a público, botei a cara a tapa pra defender o Palmeiras. E cadê os palmeirenses pra vir apoiar o canal? Pô, tá de sacanagem. Ó, até tela verde pra apoiar o Palmeiras aqui, a tela verde no fundo, e os palmeirenses não vêm. É brincadeira. Não, e tem outra, cadê o Avaí aqui, né? Cadê o Avaí? Não tô vendo o Avaí. Cara, tem 138 pessoas que acompanham o nosso canal e não torcem pra nenhum time brasileiro. Isso é loucura, hein? Cadê o Avaí? Avaí, Avaí, Avaí. Na comunidade do Eurão tem 8 pessoas que torcem pro Avaí. Pô, muito triste. Eu sou havaiano. Eu falo do Avaí o tempo todo nos vídeos aí pra tentar, né, subir a popularidade do Avaí no mundo. Mas apenas 8 de vocês torcem pro Avaí. Sendo que um deve ser eu, né?
Sete de vocês, pô, brincadeira. Se você torce pro Avaí, você tem a obrigação de se identificar nos comentários. Essa aqui é uma pergunta que eu já sabia que ia ser assim, mas não deixa de ser interessante. Pra qual dos times você torce mais? 75% torce mais pro time brasileiro do que pro europeu. 12% torce mais pro time europeu. O que é insano, assim, insano. É muita gente. Eu achei que ia ser menor essa porcentagem. Inclusive, se tu fizesse essa pesquisa aqui 20 anos atrás, provavelmente ia ser tipo 0 pessoas que torcem mais pro time europeu. Então o futebol europeu cresceu muito, como dizia o Rodrigo Bueno, né? O futebol mundial vai dominar o mundo. E 14% praticamente torcem igual pros dois times, o que também é muito doido. Mas a força do futebol brasileiro ainda é muito maior. E a gente vê isso sempre no canal também, porque nosso foco é o futebol europeu, obviamente. Mas direto a gente faz vídeo também que junta as duas coisas, né? Por exemplo, jogadores que foram pra Europa e voltaram pro Brasil, etc. E esses vídeos que a gente faz sempre ligando ao Brasil de alguma maneira, sempre dá muito bom. A galera se identifica muito mais. Não tem nem comparação. De vez em quando eu vou lá no Google Trends, né? Pra dar uma olhada nas buscas por jogos que tem no Brasil. E às vezes, cara, um jogo muito aleatório qualquer pega mais pesquisas do que um jogo grande na Europa. Então tu pega, por exemplo, sei lá, um Inter e Juventus pelo campeonato italiano. Cara, tu pode ter certeza que tem menos pesquisas no Google do que, sei lá, Grêmio e Pirapora do Norte. Então o futebol brasileiro ainda é muito mais forte e obviamente justo. Não tô reclamando não, muito pelo contrário, faz todo sentido, né? A gente tá falando de brasileiros no Brasil, pô, claro. Esse aqui também é muito bom, muito interessante. Como você se sente em relação à seleção brasileira? Eu sinto que existe uma desconexão muito grande com a seleção. Eu não sei se tá melhor ou pior, mas eu lembro que teve uma época ali, mais ou menos naquela época do Dunga. Nossa, cara, tava um azedume com a seleção brasileira, assim, uma coisa horrível. Apesar da seleção ainda mexer muito com o coração do brasileiro, né? Então, 66% disseram que torcem muito pra seleção, 30% disseram que torcem pouco e, cara, 4% não torcem pra seleção brasileira. Eu acho que se juntar esses 4% com esses 30% aqui, dá mais ou menos 1/3 da população, ou pelo menos 1/3 da nossa comunidade, né? Que tá meio desiludido com a seleção. Não sei se é porque o Brasil não ganha mais nada, o Brasil dá vexame, ou por causa da CBF, os escândalos da CBF lá, ou alguma outra questão auxiliar aí, mas a pessoa não se sente mais conectada com a seleção brasileira, o que é uma pena, né? Eu tenho a impressão que esse é o tipo de coisa que muda muito com um título. Se o Hexa vem, cara, eu faço esse censo de novo, acho que dá 90% torce muito pela seleção brasileira. Eu acho que isso muda muito a conexão, né, da pessoa com a seleção. E a próxima pergunta também é esperada, né? Todo mundo já pensou assim, pô, você prefere que o seu time ganhe a Libertadores ou que o Brasil seja hexa? Mas, cara, em geral, no Brasil, eu sempre soube que as pessoas torcem mais pro seu clube do que pra seleção. E aqui, ó, pra quem você torce mais? 85% torce mais pro seu time, seja europeu ou brasileiro, mas a maior parte aqui é brasileiro, como a gente viu nessa pesquisa aqui, né? E 15,5% só torcem mais pra seleção brasileira do que pro seu próprio time. Aí fica a dúvida, né? Você preferia seu time ganhando a Libertadores, seu time ganhando o Mundial de Clubes ou a seleção ganhando o Hexa? Fica aí a dúvida. Mais perguntas sobre o futebol europeu. Olha só, aqui já envolve novamente a galera de Portugal e dos outros países aí, beleza? Você já trocou de time na Europa? 74% dizem que não, ou seja, o cara começou a torcer pra um time e continuou, mas tem 26,5% que sim. Inclusive, eu me enquadro nisso aqui. Né, eu já contei pra vocês a história de que quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu, quem fisgou meu coração foi o Manchester United. Eu diria que eu fui torcedor do Manchester United por 2 anos, de 2008 a 2010. Em 2010 eu me tornei torcedor do Tottenham. Né, então eu já mudei de time na Europa sim, e até imagino que esse aqui deve ser uma porcentagem muito maior do que se eu tivesse perguntado assim, você já trocou de time no Brasil? Porque pro cara trocar de time no Brasil deve ser muito raro. Tipo assim, geralmente o cara começa a torcer desde pequeno, geralmente é uma coisa muito que vem naturalmente, saca, pela família, pela proximidade com o time, por tu ser da cidade do time e tal. Enquanto na Europa, creio eu que é muito mais a questão de escolha, né? Eu não sei como é que tá pra geração tão jovem que o cara já cresce acompanhando o futebol europeu. O cara tem 6, 7, 8 anos, tá assistindo já, não só o jogo do Flamengo e do Corinthians, mas o cara também já tá assistindo na frente da TV o jogo do PSG e tal. E aí começa a torcer ali, né? Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas tenho a impressão que de time brasileiro trocar de time seria uma porcentagem baixíssima, baixíssima. Mas o time europeu já mudou para basicamente 1/4 das pessoas, né? O que é bem interessante também. Aqui quais campeonatos acompanha, né? A barrinha azul acompanha muito, a barrinha vermelha acompanha pouco e a barrinha amarela não acompanho. O Brasileirão é uma das ligas mais acompanhadas pelo nosso público, mesmo a gente sendo um canal sobre futebol europeu. Depois tem a Libertadores aqui bastante também. Liga Portugal, ela tá
também com um viés aqui por causa dos nossos queridos portugueses que estão preenchendo. Se fosse feita essa pesquisa apenas com brasileiros, acredito eu que, pelo que eu vejo as pessoas comentarem aí, seria muito, muito baixo a quantidade de pessoas que acompanham a Liga Portugal, né? Premier League é a liga estrangeira mais acompanhada pela rapaziada, logo depois seguida pela La Liga, né? Por causa de Real Madrid e Barcelona, é óbvio. Série A italiana tá fraca, Ligue 1 fraquíssima. A Bundesliga deu uma melhorada, acredito que tava mais fraca anteriormente, né? A Eredivisie holandesa, cara, a gente tem quantos? 100 guerreiros que assistem o campeonato holandês. Muito. Incrível, tá? Gosto muito desses 100 camaradas aqui. A Liga Holandesa, rapaziada, pra gente aqui dentro do Eurofut, é um pouco assim gera um dilema, porque meio que a gente vê que não tem tanto interesse, mas ao mesmo tempo, cara, é uma liga tão pesada historicamente, com times tão pesados, que a gente tem que cobrir, sabe? E é a 7ª liga, atualmente, né? Da Europa. E a gente cobre as top 7 ligas europeias. Então, a Eredivisie a gente tá sempre falando, principalmente em vídeos que é agregado, né? Por exemplo, o camisa 10 de cada time europeu. A gente sempre bota PSV, Ajax e Feyenoord. Mesmo as pessoas não tendo tanta vontade assim de acompanhar. Eu, particularmente, assisto poucos jogos, mas eu sigo muito os times. Então eu sempre sei o que tá acontecendo com o PSV, com o Ajax e com o Feyenoord. Meio que de longe assim, mas eu sempre sei. E a Champions League, obviamente, fora dos campeonatos nacionais, é a liga mais acompanhada, até mais que o Brasileirão. Doideira, né? Então a Champions é assim, número 1. Não tem muita discussão, até porque eu já contei pra vocês que o Eurofut meio que nasceu por causa da Champions, né? Quando eu criei a primeira conta do Twitter lá em 2013, é porque eu era apaixonado pela Champions League, né? Então isso aí se tornou uma coisa muito grande pra mim. Eu matava a aula da faculdade pra assistir Champions League quando necessário. A Champions sempre foi a minha competição número 1 depois que eu me tornei adulto e passei a acompanhar o futebol europeu, né? Isso aí se reflete também na comunidade, é natural e acho muito massa, porque muitos dos nossos conteúdos são sobre a Champions. Quantos jogos do futebol europeu você assiste em média por semana? Esse aqui eu fiquei feliz porque a gente tem 20% que não acompanham nenhum jogo, o que é bem curioso, ou seja, 1 em cada 5 pessoas da nossa comunidade, seja porque não tem interesse ou não tem tempo, acompanha o futebol europeu por conta de conteúdo, notícias, talvez melhores momentos, mas não assiste os jogos mesmo, né? Ou talvez até por falta de acesso, não sei dizer. Mas a gente tem aqui, ó, 15% assistem pelo menos um jogo do futebol europeu. Isso aqui é sem contar os jogos do futebol brasileiro, que certamente também as pessoas assistem, né? 26% assistem 2 jogos ou mais por semana, que é bastante coisa já, tá? 19% assistem 3 e 1/5 assistem 4 ou mais, o que é insano. Eu acho que geralmente tô na categoria de 3 ou 4, depende muito do que tá rolando, né? Mas eu assisto pelo menos um jogo por dia no final de semana e geralmente mais 1 ou 2 durante a semana, no mínimo, né? Jogos completos, porque daquele negócio de acompanhar vários jogos pela metade, como eu falei em outro vídeo pra vocês, aí é incontáveis, né? Geralmente eu tô sempre acompanhando alguma coisa pela metade, numa tela do lado, enquanto eu trabalho, tem algum jogo rolando, alguma coisa assim, mas que eu não tô prestando 100% de atenção, entendeu? Na sua opinião, quem é o melhor jogador da história do futebol? Deu Pelé com 45%, né? O Messi com 33,9%, o que é bastante coisa se tu pensar que o Brasil tem essa rivalidade ferrenha com a Argentina, e tem brasileiro que odeia a Argentina mais do que tudo no mundo, etc, né? Mas assim, bem bacana que o Pelé continua sendo reconhecido, porque de vez em quando a gente vê os próprios brasileiros tentando desmerecer o Pelé nas redes sociais de uma forma tão feia, tão mesquinha e francamente de forma tão ignorante, assim, sem conhecer a história do Pelé, sem conhecer o impacto que ele teve no futebol, como ele mudou o futebol, né? Então ver que pelo menos metade da população ainda vê o Pelé como número 1, acho muito bacana. E o Cristiano aqui com a gente, 17%, muito abaixo do Messi, né? Quase metade do Messi aí. Também tem a questão de que provavelmente em Portugal tem muito mais gente indo pro Cristiano. Então isso aqui não é um reflexo do Brasil, é um reflexo da comunidade do Eurofut, é bom deixar claro, né? E depois aqui uns jogadores com uma votação muito pequena que me surpreenderam. Se liga, Ronaldinho Gaúcho, menos de 1%. Ronaldo Fenômeno, menos de 1%. Maradona, 0,2%. Isso aqui é a rivalidade argentina, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Se perguntar na Argentina, quem que é o melhor da história? Vai ser tipo 50% Messi, 50% Maradona. E quem que é o seu jogador favorito da atualidade? Deu aqui 11% outros. E é difícil saber, a galera foi colocando aqui, né? Kivara, Rice, enfim, tem muitos jogadores com uma votação pequena, mas tem 11% do Rafinha. Incrível que o Rafinha é mais popular que o Vini Júnior. Eu achei que não seria, até porque o Rafinha teve uma polêmica ou outra que ele falou besteira, né? Naquela vez que o Brasil tomou de 4-1 da Argentina, tem aquele vamos dar porrada nos argentinos e tal, não pegou muito bem. 10% o Neymar ainda, mesmo com a fase atual.
9% Vini Júnior. Aqui o Yamal é o jogador estrangeiro mais popular na nossa comunidade, 9%. Faz sentido porque, assim, absurdo, né? E também é importante deixar claro que eu tirei Messi e Cristiano, tá? Não tinha Messi e Cristiano pra escolher aqui, porque eu achei que ia ficar muito pendendo pra Messi e Cristiano, não quis colocar. Aí depois tem o Kane, cara, o Kane muito alto me orgulha muito. Eu tenho a impressão que a reputação do Kane subiu, assim, de forma absurda quando ele mudou pro Bayern de Munique. Quando ele tava no Tottenham, eu acho que ele era mais motivo de piada do que de admiração. Mbappé, 6%, pouco, considerando o futebol que ele joga, né? Bruno Fernandes sendo muito reconhecido, muito bacana. Pedri, Olise, Vitinha, Haaland, Griezmann. O Griezmann tá alto ainda, né? 2% aí. Shirk, Salah. O Salah meio baixo aqui, né? Courtois, Son. O Son, 1,3%. Tamo junto, rapaziada, que tem o Son como jogador favorito aí. Cara, 39, Yuri Alberto. Bastante gente, né? E Arrascaeta, quantos? 29. Maneirinho. Como você acompanha o conteúdo do Eurão? Né? A galera principalmente acompanha no YouTube e o canal de corte está muito próximo. Isso aqui me deixa muito feliz porque mostra que das pessoas que pararam para responder o censo, que eu imagino que são as pessoas que mais gostam do nosso conteúdo, que, pô, vou gastar um tempo para ajudar eles, né, com informações e tal. Dessa galera, na qual você provavelmente se inclui, né, a galera praticamente conhece o Cortes tanto quanto conhece o canal principal. Isso é fantástico, né? Mas por incrível que pareça, hoje em dia, o canal de cortes meio que tem vida própria. Esse canal que você tá agora não é o canal principal não, tá? Eu te convido, se você não sabe, e tem gente que não sabe, que a gente tem um canal principal chamado Eurofoot. Beleza? Eu vou deixar linkado aí pra você conhecer lá. No Instagram já cai bastante, né? E no TikTok, nosso TikTok tá lá mortinho da Silva, rapaziada. Por favor, ajudem a gente a desempacar no TikTok, né? Cadê os meus amigos tiktokeiros pra seguir a gente lá no Eurofute Oficial? Eurofute com E, tá? É Eurofute mais um Ezinho. Eurofute Oficial no TikTok. Tem que seguir a gente lá, rapaziada. Olha só nossos... Cara, nossos vídeos em 6 mil, 3 mil, 1000... Tá flopando, rapaziada. Nos ajudem, desencalha esse barco aí, pô. Aqui tem uma pergunta que é muito interessante, que é o quanto você costuma assistir os vídeos do Eurofute? E 97% disseram que assistem o vídeo inteiro. Isso aqui é pra pegar vocês na mentira, porque a gente tem os analytics do YouTube que mostram quantas pessoas assistem até o final. E não é 97%. Geralmente é entre 50% para vídeos muito bons e uns 30% para alguns que já acabam meio mal. Só que aí eu lembrei que, pô, não, a rapaziada não tá mentindo. É que os 6.890 que responderam, pô, são pessoas que realmente gostam muito do nosso trabalho, para parar e responder o censo. Então, de vocês aí que são super, né, muito assim próximos da gente, quase todo mundo assiste os vídeos inteiros. Isso aqui me deixou muito feliz. Muito obrigado, rapaziada. Pra quem não tá ligado, uma das principais métricas pro YouTube recomendar um vídeo no YouTube é se você assistir ele até o final. Né? Se você, por exemplo, assiste 10% e sai fora, o YouTube entende, esse vídeo é uma merda, não vou recomendar mais não. Então isso aqui ajuda muito, tá? Qual o tipo de vídeo do Eurão você gosta mais? Né? Aqui deu 30% os nossos especiais, craques eternos, times imortais e por aí vai. O que é bastante gente, gosto muito disso porque é o conteúdo que mais nos dá prazer de fazer, que a gente tem mais orgulho, mas também é o conteúdo mais difícil de fazer. O que precisa de mais tempo, né, e recursos aí pra gente conseguir colocar no ar e nem sempre dá certo. Por exemplo, o nosso vídeo sobre a Holanda de 74, eu acho que com o tempo ele vai pegando mais views e tal e vai ser ótimo. Mas por enquanto não é um vídeo que faz as pessoas pararem pra assistir. Sabe assim, a galera, tipo assim, quer vídeos especiais, mas depende sobre o que também, né? Aí 26%, isso aqui eu achei assim, fora da casinha. Eu não imaginava isso aqui. 26% de vocês, os vídeos que vocês mais gostam são os comentários pós-jogo no canal de cortes. Cara, eu tenho uma coisa assim, meio que... Eu não diria que é... Como é que eu vou falar, cara? É que eu queria usar o termo síndrome do impostor. Mas como não é diagnosticado, não é nada tão sério também, eu não vou falar. Mas é algo nesse sentido de tipo... Eu não acho que eu sou muito bom comentando pós-jogo. E aí às vezes eu vejo uns vídeos assim, pegando... muita view e a galera falando que gosta pra caramba. Cara, eu fico muito feliz, velho. De verdade, assim, porra, uma satisfação absurda, cara. Aí 22% falaram vídeos de opinião ou aprofundados, como a estratégia do Chelsea, aquele da Arábia Saudita, o do Rubem Amorim, etc. 13% ou 14%, né, os vídeos mais comuns ali do canal, de listas e curiosidades. E 8% os vídeos engraçados, que de vez em quando a gente descamba um pouquinho pra parte da piada, né? Como você costuma assistir o Eurão? Cara, isso aqui é difícil assim, porque praticamente todo mundo assiste o Eurofute enquanto faz outra coisa. A gente tá na era do multitasking, né? Eu até, cara, recomendo assim que se pesquise sobre isso, porque o nosso cérebro não foi feito para multitasking, tá? A gente não consegue realmente prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, e isso dá uma fritada no cérebro, né? Idealmente,
para pra fazer só uma coisa, cara. Para só pra estudar ou só pra assistir o vídeo, né? Mas a gente sabe que o mundo inteiro não é assim, né? Hoje em dia a gente não consegue fazer nada sem um podcastzinho rolando aqui, né? Mas vamos lá então. Enquanto estou comendo 4.000 pessoas, a galera adora assistir enquanto tá jantando, almoçando, tomando café da manhã. Sempre tem uns comentários assim, né? Paro pra apenas assistir o vídeo 100% focado. 54%, muito bom. Vale ressaltar que a porcentagem somada vai dar muito mais que 100% porque era múltipla escolha no sentido de poder escolher várias das opções. Então tem vezes que o cara assiste comendo e tem vezes que o cara assiste focado, né? Enquanto faço alguma outra tarefa, enquanto jogo videogame, enquanto trabalho ou estudo, assisto para dormir. É um pouco desconfortável, cara. Você assistir um vídeo meu pra dormir, eu fico meio assim, cara. A minha voz é boa pra embalar o neném, é isso? Enquanto faço exercício, massa na academia, né? E por aí vai. Acompanha outros esportes? Cara, 37% não. Depois tem a Fórmula 1, achei massa porque atualmente é o meu segundo esporte favorito, né? Eu acompanho bastante Fórmula 1 nos dias de hoje. Basquete, eu acompanho zero, a galera gosta bastante, 25%. Kings League eu botei como um esporte separado e me surpreendeu, 13% é bastante coisa, hein? Futsal com 12% também fiquei muito surpreso. Isso aqui pode ser um pouco dos portugueses, porque os times portugueses têm tradição muito boa do futsal, né? No handebol também. Então, não sei como é que é exatamente. Esportes, 11%. MMA, vôlei, xadrez, futebol americano e tênis. O tênis agora, se fizesse esse censo novamente hoje, ia dar muito maior, porque o Brasil agora tá com o João Fonseca aí, né? Um jogador aí de muita qualidade e tal. Certamente levaria um pouco desse público aí, né? Quais são os seus maiores interesses fora o futebol? Game, 75%. Né, faz muito sentido também considerando que eu sou um criador de conteúdo que comecei no FIFA. A gente tem aqui música 50%, séries e filmes 42%, estudos 40%, mentira. Isso aqui é mentira. Para 40% de vocês o maior interesse é estudar, vocês estão de sacanagem. É mentira. Isso aqui eu não acredito. Isso aqui não. Eu gostaria de acreditar, mas acho que a pessoa colocou assim, né? O que eu faço mais além de assistir futebol? Eu estudo, porque tem faculdade, tem colégio e tal. Mas que vocês gostam mais, cara? 40% de vocês? Acho que não me convenceram não, hein? Não me convenceram não. Redes sociais, 25%. Isso aqui também vocês mentiram. Vocês estão o tempo todo no Instagram, no TikTok. Então agora mesmo com o celularzinho na mão no YouTube, é capaz de estar vendo esse vídeo com a tela dividida, vendo o Twitter no meio do caminho. Ó, vocês acham que eu não sei, pô. Outros esportes, livros. Livros achei muito, muito bom. Não sei se eu confio também, mas 17,5% dizendo que gostam de ler. Eu, como uma pessoa que ama ler e leio praticamente todo dia, fico muito feliz, tá? Porque tem umas pesquisas que saem hoje em dia que mostram que a leitura na população não é nem só na brasileira, na população mundial. A leitura tá assim, né? Então, muito bacana e continuem lendo, rapaziada. Continuem lendo. Que mais? Aqui a gente entra em umas perguntas mais polêmicas, rapaziada. Que como o vídeo tá ficando muito longo já, eu não vou passar sobre tudo. Até porque também, pra não esquentar a cabeça, né? Mas tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, essa aqui era uma pergunta pra testar o nível de toxicidade da comunidade, né? O que você prefere? 86% falaram que o meu time sendo campeão nacional. Enquanto 14% falaram o maior rival do meu time sendo rebaixado e humilhado. Ou seja, para 14% de vocês preferem o mal do outro do que o seu próprio bem. Isso é ser tóxico. Eu sei que vai ter gente que vai vir e falar, não, mas é que meu time já ganhou muitas vezes, eu queria ver, sei lá, o Vasco humilhado mais uma vez e tal. Mas é um comportamento tóxico. O seu desejo que o outro se arrebente é maior do que o seu desejo de você ficar feliz. É doideira isso aí, hein? Freud explica. Esse aqui também é bem polêmico, né? E claro que tem uma discussão toda a ser feita sobre isso aqui, mas eu coloquei a pergunta assim: se um jogador comete um crime grave, mas não é preso, isso muda a forma como você enxerga ele? Quase 90% sim, não querem mais ver o cara de jeito nenhum, não querem mais saber do cara. E 12% falam que não, as coisas não se confundem, o criminoso é uma coisa e o jogador é outra. E eu separo as coisas, né? Eu não consigo separar. Claro que é um tema complexo para ser discutido com muito mais profundidade do que 30 segundos comentando sobre uma pesquisa assim, né? Mas achei bacana que 90% nesse sentido se aproximam a mim, então eu fico feliz, né? Visão positiva ou negativa das seguintes coisas, né? Botei 3 emissoras aqui, Globo, ESPN e TNT Sports. A TNT é a que tem mais visão positiva em relação a eles e a Globo a mais negativa. Eu esqueci de botar Cazé TV, cara. Foi um erro meu, tá? Entre CBF, UEFA e FIFA. A UEFA é a mais bem vista e a FIFA é a mais mal vista. Entre o presidente da CBF, o da UEFA e o da FIFA, o da UEFA é o menos conhecido. O presidente da CBF, o Samir Chaoud, é o mais aprovado no momento. E o Infantino da FIFA é o mais rejeitado. Isso aqui eu fiquei muito feliz também, que as pessoas conseguem observar como esse cara é uma abominação pro futebol.
né? Quase todo mundo vê ele de forma negativa, achei excelente. Outra coisa que eu gostei muito, 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 casas de apostas. Não sei se vocês repararam, mas o Eurão, em todas as suas frentes, é um canal livre de bet. Eu nunca anunciei bet e sempre abri a boca pra falar mal de bet, tá? Eu acho que não é uma coisa positiva em nenhum canto da sociedade, de jeito nenhum. E a gente tem praticamente a nossa comunidade inteira vendo casas de aposta com uma visão negativa. Muito bom, né? Futebol feminino com uma visão bem positiva, gostei bastante, né? Eu odeio aquelas pessoas que, cara, não pode ver uma notícia de futebol feminino que vai lá o macho frágil comentar, ah, mas ninguém assiste o futebol feminino. Ah, mas o futebol... Ah, cara, pelo amor, né? Pelo amor, pelo amor. O VAR, muita gente apoia também. Achei bacana, porque eu tinha a impressão que as pessoas odiavam o VAR, mas na verdade a nossa comunidade, pelo menos a galera curte. E é isso, rapaziada. Esse censo foi feito pra conhecer um pouco mais sobre vocês, ver como é que vocês vão mudando ao longo do tempo. A gente planeja fazer isso outras vezes em outros anos, pra poder comparar os resultados, né? E também para poder fornecer o melhor conteúdo para vocês. É claro que tem algumas respostas aqui que não vão mudar absolutamente nada na forma como a gente faz conteúdo. Por exemplo, 21% torcem pro Flamengo, então vou começar a enfiar Flamengo no conteúdo do futebol europeu. Claro que não. Não é assim que funciona. Mas algumas coisas sim. A gente tem algumas perguntas que eu não mostrei ali pra vocês sobre, por exemplo, duração de vídeo. Tem aquela de quais vídeos que vocês gostam mais de assistir. Tem algumas perguntas bem importantes e essenciais pra gente poder entender vocês e poder fornecer o melhor conteúdo pra vocês. Acima de tudo, eu também gostaria muito de poder fomentar um espírito de comunidade aqui entre nós, sacou? De juntar essa galera que tá sempre assistindo os conteúdos do Eurão e, pô, a gente começar a se conhecer melhor, bater papo nos comentários, de forma boa, de forma relevante, não só com kkkk, esse tipo de coisa, né? A gente construir uma comunidade cada vez melhor aqui. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos que responderam o censo, aos que assistiram esse vídeo. E, claro, se você não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever aqui no canal de cortes do Eurofut para acompanhar a Copa do Mundo comigo, fechou?